Ei, pessoal, boa tarde. Hoje tem programa estreando aqui na TV JC. A gente está trazendo um pouquinho do Por Aqui, que é o aplicativo colaborativo de notícias de bairro do Sistema Jornal do Comércio aqui para a TV. E para quem ainda não conhece, o Por Aqui é um projeto novo aqui do sistema. É uma parceria que a gente fechou com a Sharks, que é uma startup do Porto Digital. E o Por Aqui é um aplicativo colaborativo de notícias de bairro. Ou seja, você acessa e ali você consegue ver só notícias do seu bairro. Então, desde o problema que acontece na sua rua, com um buraco, um foco de dengue, até os eventos que rolam no seu bairro, nos bares, nos restaurantes. E a gente começou o projeto experimental pelo bairro de Setúbal. E a gente trouxe aqui hoje Daniel, que é sociólogo e empreendedor no bairro, faz parte do coletivo Setúbal, que é um coletivo de moradores. Estamos também com Paula Rúbia, que é advogada e cientista social e também é membro do coletivo. E a gente vai primeiro mostrar um pouquinho para vocês o que é o aplicativo, o que é esse projeto. E do resgatá-lo através de papel, né, de impresso. Então a gente está apostando num aplicativo em que os próprios moradores podem ser colaboradores. Então quem tiver interesse pode escrever para a gente através do poraqui@jc.com.br. A gente está começando um projeto experimental lá em Setúbal, estamos lá faz pouco mais de 3 meses. Já estamos perto aí de 2.000 downloads. E enquanto a gente não toca o nosso processo de expansão, a gente resolveu trazer para aqui para a TV semanalmente cases interessantes de gente da sociedade civil que está fazendo alguma coisa pelo bairro onde mora, né? Seja uma horta urbana, seja um programa de segurança pública, um programa de iluminação, ocupação das ruas, ocupação de calçada. E aí, hoje a gente estreia naturalmente com Setúbal. Vou começar por Daniel. É isso. Pedir para ele falar um pouquinho o que é o Coletivo Setúbal, quando o coletivo surgiu, o que é que o coletivo já fez pelo bairro, né? Eles têm uma série de atividades de ocupação das ruas para crianças, para quem gosta de tomar cerveja, para food truck, para feira literária. Fala aí um pouco pra gente. O coletivo ele surge com essa necessidade de discutir o bairro, né? Então as pessoas elas moravam, compartilhavam de um mesmo espaço público, de um mesmo bairro, uma mesma quadra, às vezes morando no mesmo prédio, mas sem se conhecer. Então as pessoas elas tinham a necessidade de pensar e discutir o lugar onde mora, a sua moradia. E discutir a moradia é uma coisa tão necessária. A origem da palavra moral está ligada à origem da palavra moradia, né? Que é de onde a gente tira a régua para medir o mundo. Então se a gente não conhece, não discute, se a gente não passa a pensar de uma forma crítica sobre o nosso lugar, a gente vai ter dificuldade para poder entender o que é que está acontecendo ao nosso redor. Então a gente criou uma plataforma digital, um perfil, uma rede social, e através dessa plataforma as pessoas iam entrando e compartilhando, dizendo que para o seu vizinho, para o seu parente, que havia agora um grupo no Facebook para as pessoas pensarem no seu bairro. Então as pessoas iam entrando e trazendo suas pautas, né? Suas reivindicações, suas ideias. É um grupo muito aberto, muito democrático. E a partir daquilo ali, a gente começou a organizar aquilo, todas aquelas demandas que estavam chegando, para poder encaminhar e trazer transformações para o bairro da gente. Desde uma fotografia que alguém postava de uma calçada quebrada, um carro estacionado num local indevido, até uma sugestão de fazer uma atividade, um piquenique numa praça, a utilização, procurar utilizar um espaço que estava abandonado. Isso tudo chegava no coletivo e a gente ia de alguma forma tentando digerir aquilo e criar alguma alternativa utilizando esses posicionamentos que eram totalmente espontâneos. Eram pessoas que estavam ali, a partir de agora, com um canal aberto para discutir o lugar onde elas moravam.
Então a gente saiu criando algumas atividades de rua, tentando requalificar esse espaço público, que antes estava sucateado, estava abandonado, escuro, perigoso, e a gente foi trazendo vida para esses lugares. Tem um exemplo de uma rua em Setúbal chamada Luiz Inácio Pessoa de Melo, que é uma rua, não é nenhuma via principal, mas era uma rua que tinha um movimento razoável. O que acontece é que depois que o comércio fechava, por volta das 7 horas da noite, e finais de semana isso ainda era pior, a rua ficava escura. As pessoas eram assaltadas, tinham medo, evitavam aquele lugar. As pessoas, para irem para um supermercado, elas acabavam desviando. E com essas atividades lúdicas que a gente está trazendo para esse espaço, a rua ela passa a ser movimentada, ela deixa de ser escura, ela passa a ser iluminada, segura e se torna um local de destino. Em Setúbal, como muitos outros lugares do Recife, tem as ruas sucateadas, né? Então você... E bem escuras, né? Bem escuras. Você acaba percebendo que você acaba evitando a rua, né? Você é forçado a ir para a rua quando você quer chegar em outro lugar. Mas com isso a gente está transformando a rua num lugar de destino. A rua deixa de ser um não lugar e passa a ser agora, de fato, um local. As pessoas se arrumam, se preparam, marcam com os amigos para ir para a rua. Porque é na rua que ela vai ouvir uma música ao vivo, na rua ela vai tomar uma cerveja diferente, produzida aqui na cidade, é na rua que ela vai ver uma apresentação cultural, uma mostra fotográfica. Então, pensando de uma forma micro, a gente está, de certa forma, discutindo a cidade. E discutir a cidade passou a ser uma coisa tão necessária, né, importante e, de certa forma, urgente. Nos últimos anos, a gente teve aqui na cidade o movimento Ocupa Estelita, que passou a discutir o espaço público. As pessoas comuns passavam, a partir de agora, entender que elas poderiam ser atores, poderiam decidir o futuro da sua cidade. Elas não estariam somente numa passividade, vendo a urbanização, processos de gentrificação acontecendo e elas estando ali alheias, né? A partir de agora, o recifense ele começa a questionar e querer decidir o que é que vai acontecer na sua esquina. Independente do seu posicionamento em relação ao Ocupa Estelita, a gente não tem como negar que foi um start, né? Sim. Um processo que, junto com rede social, com a internet, a gente sente que o recifense, em vários bairros, não só na periferia, não só nos bairros mais nobres, ele quer ser ouvido. Sim. Né? Você tem um legado que esse movimento deixou para a cidade, a exemplo do grupo no Facebook chamado Direitos Urbanos. Esse grupo é formado por professores, desempregados, alunos, jornalistas, enfim, artistas, políticos. Então são pessoas que passaram, a partir de agora, a pensar a cidade de uma forma que elas podem dizer, elas podem ser ouvidas, elas podem sugerir o destino futuro da cidade onde elas vivem. É uma massa, Deixa né? eu já entrar aqui na conversa de vocês, porque a gente está pedindo para as pessoas fazerem perguntas e chegou já um comentário de Zaira Brandão, que eu achei bem interessante, que ela diz que em Paulista não tem nada, não tem nenhum programa de interação. E aí, no caso de Setúbal, que foi uma iniciativa dos moradores, né, da localidade, o que vocês já percebem de transformação? Eu sei que você tem, em relação à segurança, tem um ponto bem forte, né? A gente já podia falar sobre isso. Sim, sim. A gente teve uma interação muito maior entre moradores de várias partes do bairro, que antes não existia. Existia uma divisão muito grande entre a parte oriental e a parte ocidental de Setúbal. E isso já não existe mais, existe uma interação maior entre os dois lados de um bairro que, na verdade, nem é bairro, mas existe essa identificação dos moradores com o local. E a gente percebe também outras demandas que a gente não conhecia, de repente pela ausência de interação, e que vão chegando, grupos sociais que atuavam dentro do bairro e que ninguém conhecia, e de repente a gente tomou conhecimento e passa a ajudar esses grupos. Então, hoje o que acontece é mais dessa integração, inclusive com as instituições. As pessoas se integram para procurar as instituições, não fica aquela coisa solitária de uma pessoa reclamando a respeito de um problema. Paula, ela é uma das 4 administradoras de um grupo de WhatsApp que existe com a Polícia Militar, chamado Policiamento de Setúbal. Esse grupo surgiu, assim como vários outros grupos de vários outros bairros com a PM, para conseguir monitorar o que acontece no bairro. Então, para falar de casos de assalto, casos de arrombamento, gente suspeita rodando o bairro, só que vocês estão indo além, né?
essas 4 pessoas, esses 4 vizinhos se juntaram para tentar criar estatísticas da violência em Setúbal. Porque Setúbal, como a gente estava falando, não é um bairro, é uma localidade de Boa Viagem. Então, as pessoas já fazem pouco boletim de ocorrência. E aí, os casos de Setúbal notificados, eles terminam ficando perdidos nos casos de Boa Viagem. Pois é, E aí, fala um pouco, Paulo, o que é que vocês já conseguiram fazer? Eles conseguiram fazer um mapeamento, mostrar quais são as ruas mais afetadas pela violência, quais são os horários em que as pessoas são mais assaltadas. A gente conseguiu também fazer um levantamento de vítimas em potencial para que as pessoas tomem mais cuidado nos locais por onde elas passam, nos horários, a forma como elas agem nesses locais, para que elas não se tornem vítimas em potencial. O que é que vocês conseguiram encontrar? As vítimas em potencial, vocês sentiram pela pesquisa de vocês que são mães com crianças, são adolescentes, é gente mais velha? O pessoal mais velho do bairro, a gente viu que notadamente é menos vitimado. São mais jovens, muitas mães com criança, caminhos curtos, casa, escola ou casa, ponto comercial dentro do próprio bairro. Então, assim, são pessoas e também pessoas que circulam cotidianamente, mas não moram no bairro. Muita gente está sendo vitimada e não é morador, trabalha no bairro ou estuda no bairro. E nesse trajeto entre um ponto de ônibus e o local de destino dela, ela sofre esse assalto. Então, a maior parte dos moradores, na verdade, ele está como espectador dessa violência. E ele traz para a gente essas informações. E o grande mérito do que está acontecendo no grupo é a gente conseguir trazer para as instituições aquilo que antes não era notificado. Então, elas conseguem ter uma noção muito maior de dados que estavam perdidos. Tanto por não ser bairro, como por não ter sido notificado. A subnotificação de crimes que a gente percebeu era muito grande. Cerca de 60% do que acontecia dentro do bairro simplesmente não existia conhecimento oficial. E o legal é que vocês conseguiram fazer isso de uma maneira bem simples, né? Vocês pegam as pessoas do grupo de WhatsApp, fazem com que essas pessoas respondam um questionário simples para saber se a pessoa já foi assaltada. Fala um pouco sobre isso, o perfil do assalto, né? O que foi levado, qual a idade das pessoas. Exatamente. A partir de dados que a gente tinha visto, já vinha acompanhando por conta do trabalho do coletivo Setúbal, porque eles vinham organizando o projeto Setúbal Seguro, a gente percebeu de cara que essa violência dentro de Setúbal passa longe da violência homicida. É uma violência patrimonial. São roubos a pessoas nas ruas e arrombamentos de imóveis. Então, a partir disso, a gente montou um questionário que servia também como cadastro das pessoas para esse grupo. Porque se elas estão no grupo onde elas estão fornecendo dados para a polícia, elas precisam se sentir seguras e a polícia precisa ter segurança de quem são essas pessoas. Então, a gente montou esse questionário. Com esse questionário tem o cadastro e a gente consegue montar as estatísticas, principalmente daquilo que não foi notificado. E que eles vão contando, porque a intenção da gente era tentar acolher como vizinhos mesmo, que conversam e que de repente, olha, fulano foi assaltado, foi assim e tudo. E como não era oficialmente registrado, se perdia. Então a gente conseguiu isso com um questionário completamente simples, pedindo dados simples a respeito de local, da forma como ele estava, para onde estava indo, como foi a abordagem, quantas pessoas, se estava a pé, se estava de carro, se estava de bicicleta. E a gente conseguiu fazer uma estatística e fornecer para a polícia esses dados, até para ela alocar melhor o efetivo dela lá dentro. E vocês acham que já teve algum retorno da PM em relação... A gente sabe que a questão da segurança urbana não está restrita só ao policiamento, né? Mas vocês conseguiram algum retorno da PM? Olha, a gente está conseguindo um retorno muito bom, muito satisfatório da PM. Primeiro porque, para a gente, dentro do bairro, é meio inédito essa interação tão próxima com a polícia. Eles, essa disponibilidade de se informar número de comando, número de telefone de quem está na rua, de quem está nas viaturas. Então, assim, isso para a gente já é inédito, já é um ganho. Mas está sendo mais positivo ainda, porque a gente está conseguindo que eles entrem no bairro não apenas como policiamento, como a guarda do bairro, mas também como atores sociais. Eles têm uma interação, por exemplo, com movimentos sociais e com organizações. A gente acabou de conseguir uma cadeira de rodas para uma pessoa deficiente e ela foi fornecida pela polícia. Então, essa relação com a instituição, essa relação mais humana, está sendo muito grande. Além disso, a gente está conseguindo com que exista uma efetividade maior também quando ocorrem os casos. Isso está sendo muito, muito positivo. A gente está sendo muito ouvido. Eles estão muito abertos
aos dados que a gente está oferecendo e as modificações que a gente está propondo. Ô Daniel, um pouco dessa ocupação da rua em Setúbal com esses eventos promovidos pelo coletivo tem a ver também com essa questão de ocupar o bairro e tentar diminuir um pouco a violência, tentar aumentar essa sensação de segurança, né? Tentar dar fornecer para os moradores um ambiente em que eles possam ir na padaria comprar pão ou possam levar o filho na escola a pé. Não precisem pegar o carro, né? Fala um pouco dos eventos que vocês já promoveram lá. Veja só, o fenômeno shopping center, por exemplo, ele tem o maior sentido aqui no Brasil. Mas se você explica para um alemão que nós temos um monte de lojas aglutinadas num espaço só, para ele não faz tanto sentido. Porque em alguns lugares a rua ela fornece para quem está passando por ela, para o pedestre, enfim, para o frequentador, segurança. Ela não carece você ter um espaço fechado com seguranças para proteger aquele patrimônio num local como aquele. Então, quando a gente traz pessoas para a rua, oferecendo alternativas de lazer na rua, a gente tem ali um volume de moradores no mesmo local, automaticamente aquela rua está sendo requalificada e as pessoas, aquela presença pesada, maciça de pessoas, acaba inibindo, por exemplo, uma ação criminosa. O ladrão, ele não vai querer assaltar num lugar onde tem 300, 400, 1.000, 1.500 pessoas. Ele vai preferir ir para uma rua escura, onde alguém está chegando, saindo do condomínio, saindo de casa. Então, a contrapartida desse tipo de atividade que o Coletivo Setúbal vem fazendo recai sobre o bairro como segurança. A gente tem agora ali, criamos ali, sem querer, um polo cultural, onde as pessoas do bairro sugerem a programação cultural. Aquilo não vem de um empresário, não vem de um produtor. São as pessoas que decidem. Poxa, elas querem... Um dia desse a gente fez uma mostra fotográfica em que as pessoas, os moradores, clicavam suas fotos, imprimiam, levavam na hora a sua foto impressa e a gente pendurava lá num varal fotográfico. Aquela pessoa que tirava aquela foto avisava para os amigos, chamava o filho, levava a família para ver aquela foto. Então, você acaba criando a possibilidade das pessoas serem esses atores sociais de uma forma ativa, não mais passiva. E que tipo de eventos vocês promovem? Tem para criança, tem para adulto, né? Tem o festival de food truck, tem cerveja artesanal. O público é bem diversificado. A gente tem um bairro, Setúbal, que na verdade, tecnicamente, juridicamente não é bairro, mas ele é de fato um bairro. As pessoas sentem isso e existe já um movimento político, jurídico para que isso venha se concretizar, mas ainda a gente não pode afirmar isso. Mas aquele local ali agrega, são famílias, né, que estão ali. Então a gente tem desde o público mais novinho até o público mais maduro. Temos pessoas que têm a migração pendular, pessoas que vão trabalhar em Setúbal e à noite retornam para os seus lugares, mas se sentem de alguma forma integradas naquele tecido social ali em Setúbal. Então, a gente procura fazer atividades para criança. Tivemos aí várias edições de uma atividade interessantíssima chamada Brincando Como Antigamente. Brincando Como Antigamente era um resgate das brincadeiras do passado. As crianças aprendiam a jogar peão, futebol de botão, todas aquelas brincadeiras que os pais ou os avós brincavam no passado. Era interessantíssimo. Para o pai era um reencontro. Ele estava relembrando... A gente está mostrando algumas fotos dos eventos. Essas são imagens que a gente... Essa imagem é a entrada, né, o grid, o portal de uma atividade que acontece lá, que é o Setúbal Festival. Era o antigo Setúbal Gastro e agora mudou o nome para Setúbal Festival. Aí a gente pode ver... Que é quando vocês reúnem food truck, cerveja artesanal, são food trucks. A gente tem ali uma praça de alimentação colocada ali ao ar livre, com toda a preocupação com a manipulação dos alimentos, enfim. Temos também uma programação cultural com bandas tocando música ao vivo, jazz, blues. São ritmos que sempre estão ali com a gente.
Temos uma atividade bacana que foi o Setúbal Literário. O Setúbal Literário foi um momento em que as pessoas elas levavam seus livros de casa, livros que elas já tinham lido, e chegavam lá, trocavam numa grande mesa que a gente estava lá dispondo vários exemplares. Era uma feira de troca de livros. Também tinham escritores que estavam ali falando sobre suas obras, enfim. Fizemos as edições do São João, o que era para ser uma festa de um dia, acabou sendo quase 10 festas. E lotou, um não mês foi? inteiro. São João, foi. A gente fez procissão, acendemos a fogueira, enfim, foi uma coisa assim bem... Boa, enfim, as pessoas participam de fato, porque é um lugar de muitas residências, de concentração, de moradia, né, de prédios, e as pessoas saem dos seus prédios e ocupam as ruas como deve ser. Acho que é isso que acontece, né? Sim. Você vê, Setúbal era um bairro, era um local que, a priori, existia uma vila da aeronáutica, né, uma vila dos militares remanescentes ali, de toda uma intensificação de atividade militar que aconteceu ali no pós-guerra, durante a Segunda Guerra Mundial e pós-guerra. Aeroporto, Hospital da Aeronáutica, enfim. Aquele local ali acabou sendo procurado, sendo buscado como destino por estar perto da praia, estar perto do aeroporto, por ter ali uma aproximação com os equipamentos militares que existiam na época, né? Então, Setúbal ele vai se intensificando a procura pelo bairro, e hoje um terreno que havia uma casa, uma única família, é um prédio que tem 100 famílias. Então, existe uma verticalização muito forte em todo o Recife, sobretudo em Setúbal, né? Então, você tem uma densidade populacional, uma concentração muito grande de pessoas. Então, são pessoas que até então estavam ali passando despercebido, no anonimato. A ideia do coletivo é fazer com que essas pessoas elas se conheçam, é desapartar aqueles desapartamentos, né? Trazer aproximação para essas pessoas. O vizinho conhecer o outro e aos domingos descer para passear com o cachorro na rua, que durante a semana inteira foi utilizado por carros, mas naquele domingo vai ser utilizado por pessoas. Você falou de cachorro, eu lembrei da iniciativa do Parcão Dona Lindu, né? Recentemente a prefeitura inaugurou o Parcão, no Parque Santana, que é o primeiro espaço exclusivo para cães na cidade. Foi uma iniciativa da sociedade civil, gente que trabalha com a causa animal, que apoia a causa animal. Teve a ideia, criou o projeto, levou isso para a prefeitura topou e colocou lá o espaço reservado para cachorro. O pessoal do coletivo se interessou, achou que um espaço no Dona Lindu poderia ser também um espaço exclusivo para cães. E vocês estão todos os domingos fazendo uma ocupação ali, né? E esse domingo, inclusive, quem tiver interesse, vai ter lá de um manhã. evento, fala um pouquinho, com arrecadação de donativos, de doações para cães, né? Pois é, uma moradora do bairro, Roberta, passeando com seu cachorrinho lá pelo parque, e diga-se de passagem, é proibido a entrada de um cachorro no parque, né? Isso é uma coisa muito brasileira. Você vai em qualquer outro lugar do mundo, é muito fácil você ver a figura de alguém jogando uma bolinha e o cachorro lá buscando a bolinha, brincando no parque. Aqui a gente tem essa dificuldade para você... o equipamento canino, ele vai estar humanizando o parque. Um parque que, em alguns momentos, acaba sendo escuro, perigoso, enfim. Então você atrai as pessoas que têm cachorros, e a gente viu uma pesquisa aí quantitativa dizendo que entre crianças de 0 a 7 anos e cachorro, o brasileiro tem mais cachorros do que crianças de 0 a 7 anos. Sim. Então você veja a demanda que existe por um equipamento, um espaço para você levar o seu cachorrinho. A Roberta chegou, deu a ideia, mandou uma mensagem para o Facebook do coletivo, a gente foi articulando aquilo ali, criamos um grupo, esse grupo foi ganhando vida, foi se movimentando, de repente o prefeito da cidade estava lá anunciando a execução da obra, né? Então, mais para frente a gente vai ter aí realmente um espaço para que as pessoas que moram ali em Setúbal ou de outros lugares da cidade possam levar seu cachorro para brincar, passear, se divertir ali. O interessante é que... Deixa eu interromper Claro. de novo, porque Miguel Nelson, ele diz parabéns pela iniciativa, e a Zaira Brandão, ela está acompanhando, já fez algumas perguntas, já passei uma pergunta dela, mas é interessante essa que ela faz agora, que ela pergunta assim: como é que vocês conseguem recursos para realizar o que vocês conseguem realizar? Eu sei que não é fácil. Contem aí. A gente tenta fazer de uma forma muito independente as atividades da gente, né? E usar muita criatividade. Essa criatividade, em alguns momentos, alguém pode, por exemplo, dependendo da atividade que a gente vai fazer, domingo que vem nós vamos ter uma atividade interessante, que é o cinema de rua. Primeira edição do Cine de Rua em Setúbal.
Então, para um cinema, a gente vai precisar de um telão, projetor e cadeira. O resto a gente vai conseguindo. Então, a gente já conseguiu uma pessoa que se disponibilizou, a pessoa mora em Camaragibe, e virá no dia para trazer o equipamento de projeção. Mas, de repente, já teve evento lá que a gente precisou vender rifa. O São João foi assim. A gente precisava de um montante financeiro para financiar, contratar banda, animador, aquela coisa toda. E surgiu a ideia da rifa. A rifa foi sendo vendida e, de repente, a gente estava lá com o que a gente precisava para realizar o evento. No próximo domingo, nessa atividade do cinema, a entrada é livre, é uma atividade de rua, mas a gente vai estar vendendo um ticket colaborativo. Atenção, o Daniel já está falando de um evento que é domingo agora, isso? Em Setúbal, moradores de Setúbal e arredores. Conta aí direitinho o que é que vai acontecer no domingo. Vamos lá. Domingo vai ser a primeira edição do Cine de Rua em Setúbal. Então a gente vai estar fazendo ali, dando uma pegada cultural para aquela rua ali. E vamos estar convidando... A rua, desculpa, é a Luiz Inácio Pessoa de Melo, que fica ali próximo à rua Sai Souza, por trás do Parque Dona Lindu. Então a gente convidou, a ideia é sempre convidar cineastas locais, né, pernambucanos, para que eles possam levar suas obras, apresentar para aquele público ali e no final discutir como é que foi o processo de criação do vídeo, do filme e tentar linkar ali com a realidade da cidade. Então, para essa primeira mostra, a gente conseguiu aí trazer a cineasta Kátia Mezel, pernambucana, mulher, uma pessoa que tem mais de 300 obras, e ela vai estar ali exibindo 2 filmes interessantíssimos dela, e ao fim a gente vai estar lá abrindo com uma conversação, uma conversa bem aberta, um bate-papo. Também vai estar fazendo parte dessa atividade um artista local de Setúbal, chamado Bruno Vieira, um artista multimídia, que trabalha com performances, videoarte, fotografia, instalação. Bruno vai estar fazendo parte do grupo. Também vamos ter ali a companhia de circo Garré, que vai estar fazendo um espetáculo de pirofagia. E tudo isso a gente vai utilizando a técnica da brodagem também. Isso faz parte, né? A gente chama o pessoal, se o cara quiser contribuir de alguma forma, de repente tem uma empresa do bairro que quer pagar um desses artistas, quer pagar o cachê, e a gente vai contar com algumas empresas lá que vão estar dando essa força. Enfim, precisa de dedicação de vocês. Vocês não têm apoio oficial algum, confere. Não. Verdade. E cada É força de evento vontade. é um suorzinho que pinga ali, né? Um bocado. É aquele tempinho que a gente tem extra no intervalo entre o trabalho e as coisas de casa que a gente dedica a tentar formar uma vida mais humana dentro do bairro. Que é uma causa, né? Como toda causa, você precisa abraçar, se dedicar a ela. Então, vocês abraçaram uma causa coletiva e se dedicam. Pois é, e vale muito a pena, é muito bacana o retorno que a gente tem das pessoas. De repente, a gente pode não resolver completamente o problema, mas só da pessoa se sentir ouvida, dela sentir que a demanda dela está sendo abraçada por todo mundo, isso é muito bom. As pessoas trazem um retorno muito bom para a gente. No caso do policiamento, necessariamente, muitas vezes a gente pode não conseguir resolver aquela causa naquela hora, mas as pessoas sabem que a gente está correndo atrás. E segurança é uma coisa que mexe muito com a vida de qualquer cidadão, né? Pois E tem é. mexido demais com a vida do recifense, né? E de quem mora em Setúbal, principalmente porque é uma coisa que está acontecendo em trajetos curtos, em situações cotidianas, assim, coisa simples, a pessoa sai de casa, ir na padaria e de repente ser assaltada no meio do caminho de um trajeto que a pessoa faz cotidianamente. Então, tolher isso da pessoa é muito ruim. E as pessoas, aos poucos, elas estão voltando a restabelecer essas rotinas com alguns cuidados que a gente vem apontando ao longo dos últimos 2 meses de trabalho de grupo. E está sendo muito bom. Nesse sentido. Vocês chegaram a solicitar uma viatura mais para a Polícia Militar, mas a Polícia Militar disse que não teria condições, porque já é uma área em que as viaturas têm passado mais constantemente. Quem vai em Setúbal nota. Né? Sempre que eu vou lá no bairro, sempre que alguém circula, a gente nota que tem uma viatura. Vocês vão tentar fazer algum outro pedido de moto, de cavalo, Sim. de homem a pé? Na primeira reunião que a gente teve, ele falou a respeito da cavalaria. A cavalaria é impossível, até por conta da distância, entendeu? Para levar a cavalaria para lá.
para a gente seria interessante moto, porque tem muitas situações em muitos locais em que a viatura, o carro, não é eficiente, no sentido de que tem muito assalto, por exemplo, de bicicleta e de moto. Chega um determinado ponto que ou a viatura não passa, ou aquele veículo pega a contramão e não tem como a viatura fazer isso, principalmente nos horários em que está tendo as ocorrências, que são em horários de grande movimento, a contrário senso, os horários em que tem menos movimento dentro do bairro são os horários mais seguros. A gente brincou, de certa forma, na última reunião que teve, de que é mais seguro você passar a madrugada andando dentro de Setúbal do que você, às vezes, sair de casa para comprar pão à noite. Entendeu? Por conta disso. Mas, assim, a gente vai tentar ver se a gente consegue efetivar essa demanda de levar as motos. A gente tem a contribuição, a polícia tem a contribuição da Rocan, de vez em quando ela está por lá, mas assim, não é uma coisa que seja do bairro, fixa, entendeu? É de acordo com a demanda. A gente também tem o seguinte problema, Setúbal não tem CVLI, praticamente não tem homicídio dentro do bairro. Então, muitas vezes, a gente tem a nossa viatura, mas precisa deslocar essa viatura para outro local onde está tendo um homicídio, que é um crime mais grave. Sim. Então, a gente também... Para a gente encerrar este papo gostoso sobre Setúbal, eu queria que Raíssa contasse mais um pouquinho do que é o Por Aqui, como é que a parceria do Por Aqui com o Setúbal tem funcionado e que é a proposta muito breve de que isso seja estendido para outros locais, é isso? Tá, a gente podia passar a tarde todinha aqui falando de Setúbal, né? Como a gente faz em vários momentos, né? Então, o Por Aqui é um aplicativo de notícias de bairro do Jornal do Comércio. É uma parceria que a gente fechou com a Sharks, que é uma startup, uma empresa de inovação do Porto Digital. A gente começou o nosso projeto experimental lá por Setúbal. E estamos aí preparando um processo de expansão. Ainda não posso contar o que vai rolar, mas em breve teremos novidades. E isso traz o sistema Jornal do Comércio para junto da comunidade. Essa é a ideia, né? Que a gente tenha uma integração maior da produção da notícia com o local onde ela acontece, com os moradores que fazem parte dessa notícia. A ideia da gente é que os próprios moradores possam construir o seu próprio noticiário em parceria com a gente. Então, os moradores que quiserem podem escrever para a gente, telefonar, vir na redação, podem, e até, se tiverem interesse, publicar foto, texto, vídeo, áudio. Dá sentido à palavra colaborativo. Isso, diretamente no aplicativo. Basta entrar em contato com a gente, é uma coisa super rápida, super fácil. Daniel já tem essa ferramenta, né? Paula também já tem, então eles têm a liberdade de publicar no aplicativo, isso chega para a moderação aqui do jornal. Não para a gente mudar conteúdo, mas para a gente ver se tem algum erro de português, se não tem ninguém xingando o vizinho. e a gente libera aquilo. Então, a ideia é chegar perto, né, dos bairros, dessas iniciativas de bairro que estão acontecendo no Grande Recife. E em breve aí teremos novidades. E antes de encerrar, é importante dizer também que o Por Aqui passa a ser um programa semanal, onde discutiremos assuntos relacionados, por enquanto, Por Aqui em Setúbal, breve Por Aqui, aí por fora. A ideia da gente é todas as terças-feiras, às 2h da tarde. A gente vai trazer cases interessantes de diversos bairros do Grande Recife, não só de Setúbal, mas vamos mostrar onde é que estão acontecendo iniciativas bacanas da sociedade civil. Então, não vamos ter aqui políticos, nem polícia, nem candidatos, vamos ter apenas moradores, gente que, de forma gratuita e por iniciativa própria, está fazendo alguma coisa pelo seu bairro. Uma horta, um programa de segurança, uma melhoria da iluminação, uma ocupação de rua, uma ocupação de calçada. Enfim, a gente tem aí o pessoal de Olinda, o pessoal de Casa Amarela, o pessoal das Graças, o pessoal... Zaida, que entrou aqui de Ipicep, Paulista, Maria Farinha. Acho que em todos os bairros, um pouquinho, as pessoas estão começando a se organizar, porque já perceberam que não dá para depender só do poder público, principalmente numa época de restrição, né, financeira e de eleição também. E é isso. Até a próxima. Último recado? Claro. Gente, desculpa. Claro. Um último recado é o seguinte, a gente já tem um contato muito bom com os moradores a respeito de segurança, mas a gente está se articulando para fazer isso também com os comerciantes e com os síndicos
dos condomínios de Setúbal. Então a gente queria pedir que síndicos e comerciantes de Setúbal, por favor, entrem em contato com o coletivo para que a gente possa estabelecer com vocês uma forma de aprimoramento do nosso projeto de segurança e para aplicar diretamente as demandas de vocês, porque com os moradores a gente já tem uma excelente comunicação. A gente precisa saber, na verdade a gente tem uma ideia, mas a gente precisa aplicar melhor a segurança para os condomínios e para o comércio e saber de que forma vocês podem contribuir também para que a gente possa melhorar a segurança no nosso bairro. Isso, é participando que se melhora, né? Pois é, então entre em contato com a gente, por favor. O coletivo tem uma página no Facebook, não é isso? Isso, exatamente. Coletivo Setúbal. Eu queria agradecer o Jornal do Comércio, está vendo por aqui, por essa oportunidade da gente estar tendo a possibilidade de saber o que acontece na esquina de casa. Nem sempre a gente está afim de saber qual foi o café da manhã, por exemplo, do neto da rainha da Inglaterra. A gente está querendo saber o que é que vai acontecer no próximo domingo aqui na rua de trás. Então, essa ferramenta ela serviu para aproximar as pessoas desse bairro, criar essas narrativas e informar a gente de uma forma mais própria. E o bairro tem sido muito grato a toda essa atividade, todo esse auxílio que o Jornal do Comércio tem dado para a gente através do Coletivo Setúbal. A gente é que agradece. Vocês são duas figuras importantíssimas para esse projeto. E quem quiser baixar o Por Aqui, basta ir na loja Android ou na loja iOS, procurar lá Por Aqui. É importante procurar Por Aqui tudo junto. Se colocar o espaço, ele vai encontrar os aplicativos. E baixar, o aplicativo é gratuito. É legal se cadastrar nas 3 barrinhas que tem assim no cantinho superior esquerdo para poder curtir, compartilhar, comentar, indicar as leituras. E é isso, em breve a gente pode estar no seu bairro e até a próxima terça-feira, às 2 horas. Arrombados esse ano. E aí o que a gente vê é justamente as pessoas relatando o que tem feito. E a ousadia dos bandidos é o que mais chama a atenção. E hoje, inclusive, com conteúdo multimídia muito interessante, 70 anos de Alceu Valença. O multicultural Alceu Valença. O estatal vinculado à Secretaria de Comunicação Social, SECOM, nela trabalham cerca de 2.500 funcionários. Daí foi montada uma operação para monitorar todas as agências bancárias da cidade. O time vem de 2 vitórias consecutivas e ainda saiu da zona de rebaixamento. E aí, curtiu essa transmissão? Então, aproveita que você está por aqui pela fanpage, vai na nossa aba de notificações e ativa o alerta, porque aí cada vez que a gente estiver ao vivo, você vai receber um alerta e vai ficar por dentro de tudo que acontece.